Está divino e divino estará sempre onde se reunirem pessoas com a consciência voltada ao divino, ao sagrado, que não está lá em céu nenhum exterior, não. Para com o princípio, Deus, o Pai Divino, a primeira essência do universo, cuja virtude maior é a inteligência absoluta, é infinito e eterno, onipresente, onisciente e onipotente. Para com Deus é já, aqui, agora, e acabou-se. Sair disso é mentira, é falho, é falso, é prejudicial. Para com Deus é já, aqui, agora, no infinito e na eternidade. É infinito e eterno, mas onipresente e local sempre. Melhor do que a consciência de cada um para sintonizar com o princípio não existe. Se começar com esse negócio, Pai nosso que está no céu, a Terra está girando, a ciência cosmogônica está dizendo, comecem a contar as galáxias ao redor do planeta por um número acima de 300.000 galáxias ao redor deste planeta, em todos os sentidos de espaço. Não é lá para cima, não, como pensa que é para cima, porque no espaço infinito é para cima, para baixo, para o lado, ao infinito, e acabou-se. Então vocês me arranjam. A nossa galáxia interior porque a Terra está incluída, tem uma média de 425 bilhões de corpos. 300.000 vezes 425 bilhões de corpos, no mínimo, hein? Para a ciência cosmogônica. E depois me venham falar, Pai Nosso que está no céu, só se for no céu da boca. Aí está bem, de cada um. Mas eu acho que mesmo assim muita gente não encontraria nem no céu da boca e nem ia para outro lugar. Eu costumo dizer e repito, pretendo não estar enganado. Ignorância também é doença, e das piores. Todo mundo devia procurar se versar muito quanto fosse possível sobre nossa origem em Deus. E nós, derivação de Deus. Dele, derivação, parte e relação. Ele em nós, origem, movimento, sustentação e sagrada finalidade. Cada um procurar ao máximo saber de sua origem, de sua condição de partícula divina e a sagrada finalidade da existência. Cada um perguntar para si, de onde venho, aonde estou, para onde marcho, em que condições, para que finalidade. Tá bem? Se eu vim entregar a Bíblia final que Deus promete no Apocalipse, o Evangelho Eterno, eu tenho obrigação de dizer, inteligentizem-se, capacitem-se, procurem o máximo de conhecimento. Mais fácil do que vim entregar agora, nunca existiu antes em revelação nenhuma. Se eu e Jesus não entregamos antes, não tem antes, só tem agora, que agora é o fim da informação. Então estava divino e está, os videntes vão falar de como está. Começa pela minha direita. Graças a Deus, o ambiente é maravilhoso, não tem limite. De um azul majestoso, divino, um sol radiante, brilha de forma intensa, vindo do Senhor uma luz maravilhosa que banha tudo e todos, graças a Deus. À distância, um cordão dourado separa uma multidão imensa. Ali vemos, eu pude ver e me assustou demais, gente com livros nas mãos, se assustando com o que o Senhor dizia e revoltando. Graças a Deus foi isso que eu pude ver. Graças a Deus, eu posso ver assim o céu brilhantíssimo, assim milhões e milhões de estrelas muito brilhantes, com a graça de Deus, aquele triângulo luminoso, a estrela também uma estrela de 3 pontas, o Senhor muito maravilhoso, com uma roupagem branca e dourada, com a graça de Deus, o Evangelho Eterno brilhante, uma multidão de flores aqui embaixo, assim, enfeitando todo o ambiente, uma maravilha, graças a Deus.
Graças a Deus, das alturas para cá e daqui para lá, sempre o Senhor subindo e descendo essa escadaria. Graças a Deus, mestre, o Evangelho Eterno aí em fogo, o Senhor é o próprio Evangelho Eterno. Graças a Deus, mestre, Jesus trouxe com ele mais uma multidão incontável de trabalhadores maiores e menores. Graças a Deus, entre eles o Senhor Jeová, o Senhor Elias e Jesus, há uma fusão perfeita entre os senhores, e mundos e humanidades habitando dentro dos senhores. Doutrina do sagrado princípio, que foi implantada por Krishna nesta terra, se todos eles tivessem dado ouvido, vivido o que Deus Krishna fez, não haveria necessidade da nossa gente, os filhos de Deus, estarem se matando, guerreando entre si, um comendo a carne do outro para poder sobreviver. Tudo isso porque deixaram os mandamentos de Deus e se ligaram e vivem mandamentos de homens. Quando Krishna viveu nesta terra, ele não disse ele ser o tal, mas um representante. Ele não disse também ser salvador, gratuito desse ou daquele, mas disse: eu vim falar de Deus, vim representar Deus, portanto siga-me. Os altos exércitos, quando perguntava para ele sobre o guerrear, de matar, esfolar, ele dizia: veja bem, porque Deus está em primeiro lugar. Em Deus não há morte, em Deus não há divisão. Saindo Krishna naquele local, representando Deus, tudo se apagou. Parece que tudo que Krishna disse sumiu do seio da humanidade e eles voltaram tudo às antigas vidas, matando-se e se rebentando. Ficou um código imortal lá, chamado os 10 Mandamentos, que depois de tudo aquilo, devido ao racismo da gente da nossa terra, pisaram por cima de tudo, arrebentaram a tudo, jogaram, parece que nas mais profundezas da terra. E agora fica a pergunta para todos os indianos e não indianos: o que adiantou tamanha brutalidade? O que adiantou o esquecimento da lei de Deus? Está certo que o transmissor passou fisicamente, mas a doutrina permaneceu, o código imortal permaneceu e permanece, e nós, os indianos, o que estamos fazendo com tudo isso? Esse mesmo Krishna foi, por Deus, mandado a Atlântida redescoberta, um país chamado Brasil. De lá saiu a primeira Bíblia e ele voltou com o encargo de deixar a última Bíblia, cujo título é o Evangelho Eterno. Deveria a Índia e os países onde mais houve aviso e que nada tivesse voltado atrás e que não descambasse a doutrina de Zoroastro, Moisés, Elias e tantos outros vividos pelo mesmo Espírito. Para nós, os indianos, está certo que muitos não podem ouvir, não podem ver, não podem perceber. Mas o nosso Krishna está aqui na nossa frente, podendo responder a qualquer pergunta que cada um de vocês possam fazer. Está certo que nem todos podem perguntar e nem sabem assimilar a pergunta feita e a resposta também dada a cada um. Mas a verdade é que num país como o Brasil, graças a Deus, e essa população, apesar dos campos e barrancos, das quedas e dos levantes, é aqui no Brasil que está essa Bíblia, o Evangelho Eterno. Para a nossa gente, nós temos o Bhagavad Gita, é o nosso livro de travesseiro.
aqui no Brasil é o Evangelho eterno. Portanto, para toda a ilha, todos os egípcios, Elias está na carne, como muitos sabem e outros não. Graças a Deus estamos aqui, nenhuma parte da cidade de São Paulo, na redescoberta, tendo pela frente também o fundador de São Paulo, Padre José de Anchieta, que tudo preparou para que tudo acontecesse agora nesta hora. Para nós, indianos, queremos dizer assim, muitos estão fora da carne e muitos estão na carne aqui presentes, assistindo tudo e fazendo a melhor parte que podem fazer. Para nós, os indianos, tem que ficar dito isso. As palavras imortais de Deus, trazidas por Krishna ou Elias, cujo título dele agora é esse: homem nenhum espírito vai banir da terra jamais. Aconteça o que acontecer. Lá nos altos planos, onde a gente anda, estamos convocados, existe um mundo que se chama o mundo dos cabritos, aonde essa porção vai ter que ser expulsa para lá. Mas graças a Deus também, o dilúvio de fogo está aí para reduzir o que tem que reduzir. Graças a Deus, mestre, senhor Elias, por o senhor estar aqui na carne, os altos planos da vida, o Pai Divino, o Senhor Jesus, me trouxeram para falar para essa gente. Senhor Elias, se necessidade haver, nós falamos para essa gente na nossa língua até indiana, se for o caso. Graças a Deus. Acaba de falar o Buda, o Gautama, Sakyamuni. Quando ele viveu na carne, eu, Krishna, que fui o guia espiritual dele. Eis aí o que ele tinha de dizer. 150 anos depois de ser Krishna, fui Moisés no Egito. Deixei tudo de doutrina. Esculhambaram tudo, voltei com Elias. Esculhambaram tudo, voltei com Ezequiel. Esculhambaram tudo, voltamos em Jesus. Esculhambaram tudo, nos assassinaram. Eu e Jesus não estabelecemos a divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Os padre-cristos foram adulterando tudo, foram criando karma negativo. O dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos são necessários. Não são bons, são necessários. Essa é a grande questão. Eu, de minha parte, já entreguei tudo que devia ter entregue. Já foi dito e redito e tudo no plano espiritual divino, porque no dia 4 de janeiro de 1993, no céu diretor desse planetinha, houve uma convenção com a presença do princípio acima de tudo. E foi ele que disse: um documento lavrado no livro da vida dos planetas e humanidade. Meu filho Elias não tem mais o que informar, está tudo informado. Eu, o princípio, nada tenho a acrescentar ao Evangelho eterno. Ele é eu Espírito, ele disse. Como ele terminou tudo daqui em diante, o dilúvio de fogo fazendo a punição, a expulsão dos cabritos fazendo a seleção, o terço que sobrar irá viver, Isaías capítulo 11, aquilo prometido por Deus em Isaías capítulo 11, a divina civilização. A história é essa, toca aquilo aí, da imortalidade, da comunicação. Ele poderá não estar tão lúcido e à vontade assim, tão presente, mas saiu bem. Ele pode falar com inteligência. Graças a Deus. Quando alguém no mundo, mesmo a gente não conhecendo bem, nos fala da imortalidade do espírito,
Como desde o berço não tivemos os ensinamentos disso, quando alguém nos fala, vem a chocar. Como a eternidade do Pai Divino é eternidade, a gente vai crescendo, vai formando família, vai observando os acontecimentos das coisas. Chega a hora que nós vamos enferrujando, é a hora da gente vir pensar em consequências que podem acontecer. Chega a hora de a gente deixar esse terno físico e vir a ocupar essa parte invisível para muitas pessoas e muito visível para nós mesmos. Graças a Deus, eu sofri na carne por doenças e coisas até de famílias e tudo mais, mas eu dou graças a Deus por sair do mundo com essa consciência de uma doutrina, de uma verdade que tive na minha infância, a esse ponto tal. Eu quero dizer também isso. Qualquer espírito passando pela carne, encontrando uma criatura igual o nosso grande irmão Polidoro, ou alguém que venha ao seu redor e que saiba de verdades divinas e que passe para alguém, esse alguém depois de receber o recado, se ele negar, é triste para ele. Se ele pegar essas verdades para si, como abre a nossa mente, abre a nossa mente depois da passagem em espírito. Se vocês que me conheceram na carne, me ouvissem, me vissem como eu estou, graças a Deus, sabendo de meu estado, claro que estou no meu plano como eu mereço, mas tenho um calendário na minha frente. Assim que eu me libertar desses laços familiares, laços carnais melhor, graças a Deus eu tenho trabalho. E já me disseram com a Madalena e com Mãe Maria, dizem. Mas eu digo, graças a Deus, mais uma vez, é impassável a lembrança do Senhor, mestre Oswaldo Polidoro, pela carne. É muito difícil que eu esqueça disso. Eu sei que jamais vou esquecer. Agora eu digo isso para vocês. Apesar de que eu não posso falar muito ainda, mas há algo dentro de mim que diz: Elias é o meu representante e eu sou Deus. Graças a Deus. Tem uma interpretação aí que também é divina. Bem, filhinha, não dá para dar para filhinha divinismo agora mais ainda, não tem batismo, crisma, casamento, esse ritualismo todo que está virando lixo. Em todos os ambientes de crime, de putaria, de perversão, de imoralidade, depravação, corrupção, crimes hediondos, está tudo cheio de gente casada, batizada, crismada, tudo, não está? As sargentas do mundo não estão cheias de gente batizada, crismada e casada? Então nós pedimos bênção divina. Aniversário, casamento, reencarnação de filhos, tudo isso, crédito e bênção divina, tá bem? Tá? Põe a mão aqui, filhinha. Isso aqui foi minha filha do passado e é também. Isso aqui é outro troço da vida. Tá aí. Você pôs a mão direita aqui? Você? Quem é o padrinho?
Agora todo mundo, por exemplo, peça a bênção divina para esses filhos e irmãos de bom nível, com as marcas, e ingressa no sagrado banco escolar que é a reencarnação. E agora um livro, aí escreve o nome do pai, da mãe, pode tirar a mão. Nome do padrinho. Roberto. Livro? Não, o meu. Não, o meu. Eu falei que eu falei. Laura. Regina. Embaixo, na data de hoje, a data de hoje, dia 12, 13. Vamos escrever assim aqui. Na residência do irmão Luiz Cabertani e da Irene, a cara bíblica, os irmãos divinistas reunidos pedindo a Deus bênçãos divinas para o irmão, põe o nome dele aí, pedindo a Deus, graças divinas para o irmão, Felipe, nascido em minha gente, não existe uma cerimônia, seja ela no sentido de bênção por qualquer motivo ou fim, e nesse caso de reencarnação de um espírito, que garanta a esse espírito no curso da vida transgredir a lei de Deus e ficar impune. Há que o pai, padrinho e todos quantos mais irmãos possam existir, contribuir com os melhores exemplos, para que o espírito possa desenvolver os anéis dos anos consecutivos no seio da lei de Deus. Esta cerimônia, registrada no plano espiritual, não passará. Não passa. Ninguém apaga isso. Porque foi pedido a Deus e por obra e graça de Deus. Mas cada um de nós, na romagem pela carne, deve procurar ser acima de si próprio a ordenança dos 10 mandamentos da lei de Deus.
As verdades divinas fundamentais são cinco. Consciência do princípio Deus, de sua impoluta justiça, dos dons que distribui a seus filhos, dos inderrogáveis 10 mandamentos e do trabalho dos santos anjos e espíritos mensageiros de Deus. Quem sabe dessas 5 verdades divinas fundamentais pode se livrar de andar vendo aí montanhas de bibliotecas metidas à doutrinadora. Pode, porque mais do que Deus, sua justiça, dons, mandamentos e santos espíritos, não tem. Porém, lá vem o advérbio, aí, desses 5 itens divinos ou fundamentais, a lei de Deus é soberana para nós, porque implica em dizer, é o código de comportamento. Se alguém souber tudo sobre Deus, sua justiça, seus dons, mandamentos e santos espíritos, e souber tudo sobre isso, e no comportamento transgredir a lei de Deus, toda a sua sabedoria vira lixo, vai parar nas trevas, no frente ranger de Deus. Agora a vidente pode falar que é lindo isso do outro lado. Se fosse possível filmar, tirar fotografia de tudo isso aí. Estava divino, está divino, e o divino se manifesta multiformemente, de acordo com as mentalizações, os pensamentos, os pedidos. Agora, na hora de uma bênção divina para um espírito que acaba de reencarnar, na hora de uma bênção de alguém que Deus caracterizou disso, que está acima de acima, isso é de fazer chorar. É tudo esplendoroso, graças a Deus. Você não viu me levar um espírito para onde até voltar, que estava lá para cima? Olha, mestre, com a graça de Deus, eu posso ver assim que ele foi pego assim, mas assim foi um cordão de outras crianças, né? Um monte, milhões talvez, assim, com a graça de Deus, foi assim, uma peça divina, um elo brilhante que está envolvendo, olha, tão claro, tão maravilhoso que eu não posso nem dizer com a graça de Deus, tão maravilhoso que está lá para cima. E todos os espíritos se emocionam muito diante do Senhor. Aparece uma carta brilhante, maravilhosa, e ele deve essa carta. Recebe o Evangelho em suas mãos, e aquilo brilha muito nas mãos dos espíritos. Esse brilho se estende infinitamente, e muitas mães com seus filhos no colo também são abençoadas, crianças com dor são atendidas, tudo através da bênção do Espírito, né? Esta parte que é
sendo reduzido ao... Ele não é criancinha, ele foi reduzido magneticamente a uma criancinha para reencarnar. Ele é velho, é sabido, é consciente de doutrina e tudo. Mas aqui está o Sampaio. Quando a gente diz que alguém pode se formar nos mais diferentes pilares do conhecimento humano, seja lá no qual for esse pilar de conhecimento, se exercitar no seio da lei de Deus é uma coisa, se sair é coisa muito diferente. Agora, como esse espírito, por exemplo, eu e Jesus diríamos a ele: nosso reino não é desse mundo. Peço a Deus para esse filho, que você foi minha filha. Quem é pai aí? Vai ser pai. Que ele não esqueça uma carreira, não queira uma carreira de mando aonde disponha da vida e da morte de alguém. Se ele pudesse formar em medicina, engenharia, filosofia, seja o que for, mas que não volte mais ao governo do mundo, ao reino do mundo, é sempre muito perigoso. O problema é esse, a verdade. Tem mais gente que quer falar o que diz, fale, porque quanto mais se falar de tudo que é divino, melhor. Graças a Deus, depois do dia que foi colocado um novo branco no espírito, Graças a Deus, né? Eu pude ver o Senhor segurando essa criança nos braços e foi envolvendo ela naquele brilho, e cada vez nas alturas aquelas crianças brilhantíssimas iam envolvendo cada vez mais. Pude ver o Senhor se entregando naquele brilho divino com o princípio, voltando. Eu pude ver o Senhor também rodeado daquelas crianças brilhantíssimas e vindo mais para baixo. Eu pude ver aquelas crianças que festejavam muito e o Senhor olhando para essa humanidade e eles se inclinavam, festejavam, mas pude ver várias vezes o quadro com essa criança perto de dormir e as voltas eu pude ver em mães, mas o Senhor mostrando nos horizontes, quanto mais vezes apontava, mais vezes apareciam os filhos em forma de criança aí. Eu pude ver também, responsabilizando bem os pais aí, e não só essa parte, porque a parte do outro lado é gigantesca, responsabilizando os pais e mães, e pude ver a grande Mãe Maria se inclinando à frente do Senhor e clamando por aqueles que erraram e estão passando por dificuldades. Mostra os abismos, horas mostra a carne no que estão se levando pelo mundo. É nenhum espírito esse que teve altos e baixos, mandos, poderes, governo do mundo com tais responsabilidades. O mundo espiritual mostrou para muitos pais e mães na carne e fora da carne como é reencarnar. Ter visto quantas possibilidades no lado do bem, quantas possibilidades no lado do mal. No outro lado tudo é pesado, cansado, medido. Para quantos espíritos do outro lado foi então a história desse cidadão, que foi muito grande, muita coisa, e correu risco sério, porque o reino do mundo é perigoso. Mas tem tanta coisa bonita de aprender e fazer no mundo, com doutrina e tudo. No processo do espírito de desabrochar o Deus interno, saltos não existem.
Natura não fala latim, mas não é proibido correto, tá bom? Então, às vezes, em muitas vidas, um indivíduo perde. E muitas vezes, em uma vida, ele corre no divino e o que é que consegue em uma só vida? Dependendo de oportunidade. Quem encontre no caminho para compartilhar com o lado bom. E se encontrar o lado ruim e perder a ele, aí é onde é. Graças a Deus, dele de comportamento. Aquele que se não tiver simples e humilde como uma criança, não herdará o reino. Como é que uma criança, eu, devia ser governador, eu e Jesus extrapolamos até a galáxia, quanto mais um planetinha dele. Como é que ia poder ser governo de tanta coisa, porque eu já disse, eu e Jesus, e fiz a galáxia, extrapolamos a galáxia. Como é que íamos governar tanto sobre a égide divina, sem simplicidade e sem humildade? Então está escrito, uma criança vos conduzirá pelo meio. Mas também sou aquele da vara de ferro, né? Do capítulo 12, 19 do Apocalipse. Bom, podem sentar. Senta aqui. Eu vou trocar um livro. Oferta e o agradecimento. Se quem pedir a mim merecer, eu e Jesus podemos muito. Se quem pedir a nós não merecer por estar fora da lei, eu e Jesus teremos um banana, não podemos nada. Esse espírito, por exemplo, se Sampaio não pedisse e eu não interviesse, ele ia ficar muito tempo num limbo fio, chamado limbo, mas também em misericórdia. Ela vem aí. Graças a Deus. Esta querida mamãe, meus irmãos na carne, e os familiares presentes e os não presentes. Eu, graças a Deus, estou otimamente bem. Estou trabalhando, estou com um trabalho muito grande por Deus, sobre a égide da grande Mãe Maria, trabalhando muito, porque há muito trabalho desse lado. Mas eu gostaria de dizer, mamãe, no Siliover, que se não fosse a emissão de maus pensamentos dos terrenos, como a coisa seria mais fácil da gente ajudar tanto quem está desse lado, como nos que estão do lado que eu estou fora da carne. Eu quero dizer uma coisa para vocês, por Nossa Senhora Mamãe e o Senhor. Vocês estão na carne com o maior estandarte abaixo de Deus. Eu vou falar dele, do mestre, e do que ele trouxe de Deus para a carne. Por Nossa Senhora, vamos parar com divergência dentro do divinismo, porque senão vocês acabam dando com os burros na água. Por Nossa Senhora, vamos acabar com o divisionismo, vamos acabar com o bicho. Eu estou dizendo isso porque sei o que estou dizendo. Vocês encaram a carne de uma maneira. Quando vocês saírem da carne, vocês vão ver o quanto custa estar à testa de um trabalho divinista. É preciso, não estou dizendo que ninguém tem moral, hein? Mas é preciso ter uma moral sim, para não dar pressa qualquer. Esse negócio de um é mais e outro é menos, deixa isso para lá. Se o nosso mestre, se ele estivesse no nosso meio, olhando para o tamanho dele e dizendo não quero vocês, jamais ele estaria aqui hoje
ele estaria na casa dele dormindo, fazendo o que ele mais gosta, escrevendo do céu o que Deus quer que ele faça para nós, os espíritos menores, avisando direitinho. Tome o exemplo de conduta, comportamento. Gente, estamos nas mãos o melhor que Deus já exigiu de nós, a doutrina. Você não sabe o que custa enfrentar um trabalho do lado de cá. Agora, familiarmente, graças a Deus, eu estou aqui como estou, agradecendo a Deus por tudo. E a senhora, mamãe, como foi seu aniversário ontem, Deus lhe abençoe. Agora, eu não sei como dizer, mais anos de vida ou menos anos de vida. Isso fica com Deus. Graças a Deus. Eu digo uma coisa, tomara que a Lúcia não dure 150 anos. É muita lição para nós, não é? Olha, convém que venha fazer parte da cadeia. Faça mais razão. Você vai ficar com a maquinora aí? Vou, mas E você vai ficar aí? Ó. Eu já disse para mim mesmo perante o princípio Deus, o Pai Divino, que transformaria a vida em pedir e agradecer, agradecer e pedir. Resumo total. Em todos os sentidos de aplicação da vida, naquilo para o que eu vim ao mundo. Olha como o colibri da água lá. O pessoal chama de beija-flor, é colibri. Então, mais uma vez, nós que estamos sempre rodeados no mundo de tanta gente que pensa em nós, eu queria saber quem neste planeta, na carne e fora da carne, com diferentes nomes que fizemos, não apela para mim, para Deus, para mim e para Jesus. Não é agora, porque 12 grandes mídias vocês têm, em todas elas veio Jesus entrando. Então agora mais uma vez com isso. A vida final, o Evangelho eterno e infinito. Consequentemente, resumindo, estou pedindo por aqueles que são nós encarnados e desencarnados, pedindo alguma coisa. Aqui estamos desejando todos. Se houver mais merecimentos ou menos, isso é problema deles. A nossa parte é pedir e pedir por eles. Depois disso, só tem
uma consequência imediata. É o meu agradecimento a Deus por tudo. Então, se resume tudo de minha parte, em pedir e agradecer, agradecer e pedir. Eu disse em casa domingo atrasado, não passado. Não quero fazer mais do que pedir, agradecer, agradecer e pedir. Mas falei, antes que viesse a carne, deveria, pelo seu grau de união em mim, e o trabalho todo feito, e aquilo para o que vai ao mundo, eu quero que você seja o pedido, a oferta e o agradecimento. Falei isso a mesmo. Mas ele falou alto que a Mariazinha portuguesa de Deus tiveram que dizer. Meu filho quer assim, mas aquilo que eu disse é que ele quer fazer assim. É com ele. E eu disse, enquanto estiver nessa minha parte na carne, porque minha matriz está do outro lado, no plano relativo, dependente, carecente, miserável sobre a terra, em tudo, eu quero ficar em pedido e agradecimento, agradecimento e pedido. Quando eu saí da carne, no meu grau, eu e Jesus, no nosso grau de inclusão em Deus, aí eu direi, ou não, de outro modo. Um estado de reverência ao princípio, do qual princípio cada um de nós, de tudo que existe, é derivação, parte e relação. Vós sois deuses e não sabeis. Nós vamos considerar o absoluto, e o absoluto nós como derivação. Eu falo comigo como filho e como Deus. E cada um de nós fala consigo como filho e como Deus. E um grãozinho de areia, uma molécula, se soubesse falar, pensar, raciocinar, filosofar, ia dizer, eu falo comigo como filha, a molécula, e como Deus e como filha. Agora, eu não perco de inteligência, de intenção, de propósito, a condição na carne de muita relatividade. Pergunto-lhe, sem querer saber da vossa resposta. Se não fosse a parte relativa, Jesus na cruz teria se pecado de abandono? Ele deixou dito aqui, aquele que se tocar com a travessa arrebentar-se-á, e aquele sobre quem ela cair será esmigalhado. O Boff, esse filósofo, mais do que teólogo, disse Deus. Acho que Jesus esperava que Deus não o deixasse na cruz. Mas e se Deus quis dar um exemplo através de Jesus? Que é absoluto é Deus e uma coisa relativa seja quem for. E agora? Ele disse, basta às vezes. Até quando estarei entre vós? Isso é aquilo que eu não quero dizer a vocês. Até quando vos sofrerei? Eu não estou sofrendo de vocês, não. Eu estou muito satisfeito com vocês. E com muita gente mais por aí. Mas se ele soubesse um dia na cruz, com todo aquele martírio de desespero, que ia se sentir abandonado, ele teria dito isso? Minha gente, pensem bem. Eu aqui sou relativo, o pano em corpo, sujeito ao ciclo
evolutivos, físicos, materiais, carecentes, dependentes, relativos, limitados, etc. Mas você sabe que quando se pronuncia mais de um etc, sabe que cometeu um número de lógica, porque etc, perspectiva infinita. Nunca ninguém devia usar 2 ou 3 etc. Cada um de vocês mentaliza o que queira mentalizar, pedindo, agradecendo, o que quiser. Tá? Os viventes vão falar de como está. Nada apresenta o Senhor de Jesus como seres gigantes maravilhosos. Eu poderia também que o Senhor se transformou naquela águia dourada, maravilhosa, dando voo assim, sobre esse local de trabalho, assim, se transformando num grande campo, onde estão chegando milhares de espíritos que vão recebendo, assim, da graça de Deus, cada um com seu merecimento, umas formas de bênçãos divinas, vem como focos luminosos, como flor, todas as manifestações maravilhosas, com a graça de Deus. Eu posso ver também o Senhor como um elo gigantesco que parte daquele sol divino, aquele foco divino, e vem bater aqui na terra, e com a graça de Deus, aquele evangelho eterno se abre e brilha intensamente, e vai se transformando em luz, e essa luz vai penetrando na terra muito vagarosamente e vai iluminando a terra com a graça de Deus. Eu posso ver. Acredite, graças a Deus. Por todo o caminho, esse trecho de fogo que nos acompanhava até aqui, graças a Deus, mestre, essas matas estão tomadas por índios, caboclos, africanos, todos de mão dada, porque eles vivem uns para os outros. Aqui está José de Anchieta, representando Deus, que quando ele veio a esta terra, na fundação de São Paulo, nós estivemos no meio, muitos de nós. Graças a Deus, né, eles estão curvados aí, beijando ao chão. Alguns que são dirigentes chegam aos seus pés, trazido por outros maiores, e graças a Deus essa festa vai se expandindo por aí afora. Mas graças a Deus o Senhor se apresenta bem mais do que a época que foi José de Anchieta, está aí como agora Elias, né? Nesse fogo divino que não há vidente que dê para descrever, só o Senhor e o próprio Deus e Jesus sabe como isso se dá. Graças a Deus, toda a comunidade crística presente fazendo essa festa muito divina. Graças a Deus. Se meus filhos pisam por cima, dando um som de abandono, destruindo tudo quanto pode, sem procurarem a matriz, que sou eu mesmo, desconhece a mim mesmo que estou dentro de cada um, mas eu dando inteligência, todos os tipos de meios de vida, e eles não me conhecendo ainda, mas para a prova de imortalidade, que eu não estou no escanteio, enviei ele agora também para falar tudo de mim, esclarecer tudo entre o céu e a terra, para acabar de uma vez para sempre com a palavra morreu, acabou, que o Espírito não existe ou que é coisa do diabo. Este mal feito causado pelos meus filhos, que se dizem tão inteligentizados e que eles mesmos são espíritos,
Até quando essa maldade vai morar nessa gente e que eu tenha que dar punições de diversos tipos que eles venham a merecer? Pois bem, a última encarnação desse profeta, o meu filho, no meio dessa humanidade, ele vai e a doutrina fica. Graças às boas intenções dele, estão de cabeça erguida, ao ponto de ouvir falar no meio deles cara a cara, porque ele também está na carne e me filtra. Queridos filhos, a minha doutrina jamais vai sair da vossa imagem, nem que vocês venham pagar nas trevas exteriores, como está escrito, ou encarnações expiatórias. Um dia, quando vocês saírem dela, a minha doutrina está cravada na vossa cabeça. Espero que fatos desse tipo não venham a acontecer, porque eu confiei esse tacão a vocês. Até agora, existe divergência entre vocês, porque o Espírito não chegou ao ponto de se unir de uma maneira como a união chama que seja feita a união. Mas eu espero que, cada um chegando junto um do outro, não haja diferença entre um e outro. Você que sabe mais é obrigado a ensinar quem sabe menos. Porque chega alguém mais pobre ou de cores diferentes, isso não importa. O espírito é o mesmo. Na realidade, todos um dia vão desencarnar e vão pagar contas entre si, junto entre vocês mesmos. Não há diferença entre um e outro. Se você errou aqui, eu não vou lhe mandar para outra humanidade onde você não tem nada a ver, onde você não veio praticar crime, ou veio fazer diferença alguma. É aqui onde vocês vão ter que reunir entre amigos, entre familiares, entre pai, irmão ou coisa parecida. Portanto, aproveitem este fato, porque vocês podem mentir com a boca, podem fazer o que quiser, mas perante mim não há nada, não passa nada que vocês pensem que estão enganando ao próximo ou queiram enganar a mim mesmo. Portanto, filhos, está tudo nas vossas mãos. Esse estafeta que está aí, a minha máxima representação entre vocês. Respeitem uns aos outros. Graças a Deus. Eu quero pedir a vocês, para a inteligência vossa, de que quando alguém diz assim, Pai nosso que estás no céu, nunca retorne. Imbecilidade. Ultra imbecilidade. O clericalismo, dizendo de mentir, idolatrar, fingir, engordar, mistificar, inventaram um céu territorial onde está Deus, depois inventaram um inferno territorial onde foi um diabo e Satanás que nunca existira, mercadejando suas idolatrias, suas mentiras com os bobos. Nos 4 itens fundamentais que vocês encontram da razão de ser ao Evangelho Eterno, está escrito de Deus. Essência divina primeira, primeiro estado do universo, espírito de verdade, origem, sustentação e destinação de tudo. 2 universos, um alimento espiritual e outro cósmico e material. Infinito e eterno, mas onipresente e local, sempre, já e agora. Então, neste momentinho em que vocês ouviram, não viram, ele estaria em bilhões, trilhões de outros lugares,
pelo infinito afora, encontrando uma canaleta mediúnica para se expressar como se expressou aqui. Eu não quero saber dentre vocês, pensamentos, consciência, coisa que vale a palpite, até onde pode me admitir isso. E quando eu fui Moisés, ele falou, de fora eu escrevi na pedra. A poesia a Deus, ele pediu e eu ficamos um só e ele escreveu dele na máquina. Naquele momentinho ele podia estar em qualquer outra humanidade definida, mais ou menos, ocupando um outro fulano, outra máquina de escrever e outro papel, que escreveu dele na primeira pessoa, de singular e masculino. Porque lá nos Estados Unidos está inventando agora, que Deus é mulher. É tudo. Minhoca, bicho-gordo, carrapato, cocô de gato, tudo isso. Ou não. São estados da matéria apenas capazes de, em fotossíntese, de transformação, se transformar em tudo. Hoje é um cocô de gato, põe esse cocô de gato tudo lá no pé da face, no tomateiro, no meu negócio, a fotossíntese química, mecânica, deixando lá as raízes, puxando tudo, e aí vão comer cocô de gato em forma de tomate, de repolho, de tudo que é comestível ou coisa que faz. No momento em que esteve aqui falando, está aí em bilhões de outros lugares pelo universo afora falando a mesma coisa. Só que para diferentes graus de evolução humana, a conversa seria diferente. Havendo lugares em que ele nunca precisaria dizer nada disso que disse ali. Esse que é o negócio. Na professorinha Jardim da Infância fala para as criancinhas como fala o maior cientista catedrático para os seus alunos que já são professores. Não. Então, vejamos, se discutirem o fato de acharem ou não que quem falou aí foi Deus, o problema é vosso. Tá bem? Caso é que a essência primeira do universo é que a primeira de todas as virtudes que comporta é inteligência absoluta. O apóstolo que disse Deus é amor foi burro. Deus não é uma virtude só. É a soma de todas multiplicadas ao infinito. Esse é o problema. Agora cada um pense como quiser. Ele não está dependendo do pensamento de vocês, eu também não estou. Agora eu quero uma coisa de vocês todos. Nós estamos em um planeta, em uma humanidade. Tudo isso reflete de muito na humanidade constituída de encarnados e desencarnados, de uma soma quase que delimitada para nós, de tanta gente sofrida, na carne e fora da carne. Abaixo do Cristo planetário, tem 7 espíritos de uma escala menor um pouco, que comanda as 7 partes, 7 escalões que dividem a humanidade inteira. E esses 7 depois tem mais 7 abaixo deles, mais de 7, até o último que tem alguma coisa aí na natureza. Está bem? Mas nessa hora do mundo, findando o 2º milênio, com todos os cataclismas já por aí exercitando punição, indo a culminação de tudo isso no dilúvio de fogo, na expulsão do saber, estes 7 escalões foram reduzidos a 3. Um deles pareceu-se de doutrina em si, o João evangelista. Na parte de medicina,
enfermagem, o apóstolo Lucas, na pessoa de Bezerra de Menezes, e o serviço socorrista na subcrosta, nos umbrais, na atmosfera da terra, pude identificar a cargo do coração amantíssimo da Mãe Maria. Foi minha mãe quando eu fui Moisés, foi nome de Jesus depois. Teve muitas vidas. Foi a pitonisa de Deus, a maior vivente mulher da Bíblia. Esses três mitos, João Evangelista, o Bezerra e a Maria Maior, têm nas costas a responsabilidade de tudo, pode-se dizer, na carne e fora da carne. É nisso que eu estou pensando agora. É nisso que eu digo a vocês todos. Aqui não estão famílias. Um aleijado, um moço, um teratogênio, tuberculoso, não sei o que mais. Aqui não tem um tudo. Só se tiver algum tudo, se eu pedir emprestado uns 20 milhões de vocês. Tem muita gente que apareceu na minha frente, 60 anos, que precisa remédio. Falou, eu não escuto, eu digo, eu empresto uma quantia de dinheiro, mas eu não tenho. Se é tudo, como é que vai saber que eu tenho dinheiro? Então, o sargento, ele é trouxe nebuloso, nada disso, se tivesse, depois que eu valha. Nós estamos aqui, vamos dizer assim, não é, mamãe? Estamos aqui em estado de graça. Vamos. Mas eu quero que vocês pensem como eu estou pensando. Vamos valer alguma coisa, vamos pedir a Deus, havendo o serviço do João Evangelista, do Bezerra de Menezes e da Maria Maior, que são grandes comandantes que dirigem grandes porções dos filhos. Vamos a isso, minha gente, dizer assim, Pai Divino, através do João Evangelista, da Maria Maior e do Bezerra, nós estamos pensando e pedindo por tantos filhos teus, sofredores, que se sofrem é por culpa própria, por terem transgredido seus mandamentos no trato para cumprir o Deus e o próprio. Nós não estamos aqui, eu não quero estar aqui afilatando o grau de culpa ou não culpa de quem quer que seja. Eu quero é seguir. E a justiça divina manda. Quem mereceu mais, mereceu. Quem mereceu menos, mereceu. Aí vai falar primeiro o Evangelista. Cristo Elias, Senhor planetário, de mundos e humanidade. Que hora bonita de um lado e que hora difícil de outro. E que por mais uma vez o Senhor foi enviado a esta humanidade, a esta terra, para falar tudo de Deus, mesmo sendo avisado dos riscos de vida, mas o Senhor, como cabeça-chefe, nossa cabeça-chefe, veio a este mundo de cabeça erguida, terminou o que não pôde ser terminado no século passado, porque mesmo como diz a codificação, foram ditos de espíritos, feito as experiências possíveis que foram feitas, ao desencarnar na França o Senhor Jeová,
dizendo para o senhor, filho Elias, arregimente a turma, e parta para a terra do Cruzeiro do Sul, porque aonde começou a primeira Bíblia, de onde saiu a primeira Bíblia, sairá do mundo o Evangelho Eterno, muito comentado entre nós nos reinos do céu, aonde bate a direção planetária e o próprio Deus. É nesta hora que somos obrigados a dizer como é o máximo representante de Deus, sagrado princípio. Não é possível, depois de tantos avisos e tanta graça, Senhor, ainda haja tantos alelumes diante desta humanidade. Senhor, não é possível que a máxima expressão de Deus perante esta humanidade, com tantos exemplos, desde o berço até 83 anos de vida, ainda não conseguiste, Senhor, a convencer a todos, Senhor. É uma prova da brutalidade do Espírito. Com tanto vai e vem, com tanto desencarne, com tanto encarne, com a descoberta das técnicas, das ciências, das filosofias, mas Deus, a essência divina e pura do universo, o que há de mais íntimo dentro de nós, ainda está tão esquecido, tão distante. Mas graças a Deus, Senhor, nós somos testemunhas oculares que Deus não está no escanteio, não estará e nunca ficará. Para todos que me ouvem, tome os exemplos, não vão atrás de conversa fiada desse ou daquele. Examine as Escrituras, vejam o Evangelho Eterno, pegue ele e confronte com a Bíblia, vejam o que está fazendo a natureza no dia a dia, em todo o planeta, botando tudo de perna para o ar, provando as Escrituras perfeitamente como foi previsto por ele, o anjo do Apocalipse, e por Jesus. Foi eu que fui à ilha de Patmos, arrancado por ele, por Jesus, para ver e escrever. Eu morri por acaso, gente. Será que eu estou preso nas vossas mãos? Tiraram vocês da minha voz? Será que os leões me comeram? Será que o clero romano deu fim a mim? Deu fim a Deus? Deu fim a Jesus? Deu fim a ele? E os dons espirituais? Não está dentro de cada um de vocês? Não haja coragem e intenções santas para que tudo isso venha a ser desabrochado? Cada hora que vocês marcharem em direção da verdade, ela marchará em direção a vocês. Cada hora que vocês der um passo atrás, ela dará 2 atrás de vocês. Simplesmente porque o abandono parece que ainda envolve. Mas, Senhor, como o Senhor diz, vamos ao infinito e à eternidade, vamos falar de coisas do céu. Porque se o mundo quisesse aprender, já estaria em outras condições. Um dia, quando vocês partirem desta terra, deste mundo, que vierem galgando os merecimentos desses reinos de luz e glória, vocês vão ver o quanto custa a passagem de um profeta pelo mundo, não falando de homem, mas de Deus, testemunhando, testificando o que é de Deus. Vocês vão ver o que há de mais sublime, que são
graças a Deus. São momentos inesquecíveis da passagem de um ciclo velho para um ciclo novo que aí está. Que parece que, pelos olhos humanos, está tudo jogado ao abandono, tudo ao esquecimento.